revelado os 3 segredos que o Vaticano confessa ao Papa no dia em que ele assume. Ninguém sabia. Poucos sabem, mas no exato dia em que o novo Papa assume o comando da Igreja Católica, ele é conduzido a uma cerimônia reservada e misteriosa. Nesse momento são revelados a ele segredos que apenas os pontífices podem conhecer. Informações que carregam não apenas o peso da história da Igreja, mas também o destino espiritual do mundo. Ser eleito Papa não é uma decisão trivial. O escolhido torna-se líder espiritual de mais de 1 bilhão de fiéis, herda séculos de tradição e passa a ser guardião de mistérios que desafiam a lógica e a fé. Historiadores e teólogos como David I. Ketzer, autor de The Pope and Mussolini, sugerem que o Vaticano mantém arquivos altamente sigilosos, com documentos que atravessam séculos e que poderiam reescrever a história da Igreja. No dia da eleição, o novo Papa é conduzido por cardeais de confiança até uma reunião reservada nos subterrâneos do Vaticano. Esse encontro não é um mero ritual de boas-vindas, mas um momento de revelação absoluta. Acompanhado pelo decano do colégio cardealício, o Papa é levado por corredores antigos e diante de uma imponente porta de bronze e ouro recebe um envelope lacrado. Dentro dele está a chave para 3 documentos guardados, as 7 chaves, segredos que, uma vez lidos, jamais poderão ser esquecidos. O primeiro segredo, o encontro com Cristo. O primeiro documento é o mais esperançoso. Ele conteria relatos detalhados sobre as últimas aparições de Jesus Cristo na Terra, bem como em mapa e um cronograma das futuras aparições, matematicamente decodificado. Há quem diga que São João Paulo II, um dos papas mais carismáticos da história, teria planejado secretamente visitar um desses locais, mas foi impedido após o atentado que sofreu na Praça de São Pedro em 1981, o atentado que quase lhe custou a vida. É visto por alguns esse atentado, alguns estudiosos, como uma tentativa de evitar esse contato divino. Seria esse documento uma prova de que a presença de Cristo ainda se manifesta entre nós? O segundo segredo é o mais perturbador. O documento revela o nome e sobrenome que o diabo usa na Terra e sugere que, ao longo da história, cada Papa recebe um pedido de audiência diretamente do adversário. Essa reunião, que duraria cerca de 3 horas, seria um teste extremo de fé, no qual o Papa deve resistir às tentações e às mentiras do inimigo. Há rumores de que o Papa Francisco, ao se encontrar com essa entidade, manteve seu tom humorístico, carismatérrimo, enfurecendo o adversário a ponto dele revelar sua verdadeira forma. Guardas relatam que, ao sair da reunião, Francisco parecia ter envelhecido 20 anos. Essas alegações remetem a relatos históricos, como o do famoso exorcismo de Leão XIII, em que o Papa Leão XIII teria escutado uma conversa entre Deus e Satanás, que o levou a compor a oração de São Miguel Arcanjo. O terceiro segredo, o ano da morte. O terceiro segredo é o mais sombrio. Trata-se de um documento centenário que supostamente estabeleceria o ano exato da morte do Papa em exercício. A tradição da Igreja sempre foi a de que o Papa serve até sua morte, e saber a data exata de sua partida se tornaria um fardo inimaginável. São João Paulo II teria afirmado que, ao conhecer seu destino, sentiu-se ao mesmo tempo temeroso e libertado, pois sabia que sua missão na Terra não terminaria antes da data prevista. Essa crença se conecta com um antigo costume da Igreja, a ideia de que alguns papas recebem sinais divinos sobre sua própria morte, como teria ocorrido com o Papa Pio X, que previu que faleceria antes da Primeira Guerra Mundial, o que de fato aconteceu. Após ler e selar novamente os documentos, o Papa retorna aos seus aposentos, ciente
do peso desses segredos e da responsabilidade que agora carrega. O mundo jamais saberá se essas revelações são lendas, conspirações ou verdades sagradas. Mas uma coisa é certa: o Vaticano guarda segredos que transcendem o tempo, a política e até mesmo a compreensão humana. O que mais poderia estar oculto nos cofres mais profundos da Santa Sé? Talvez um dia a verdade venha à luz, ou talvez alguns mistérios estejam destinados a permanecer sempre na sombra.